Olá, hoje nós vamos para o capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas. Hoje a gente vai tratar dos cantores. Você tem acompanhado comigo que a gente tem, desde o capítulo 23, 24, 25, 26, nós estamos organizando as funções no templo. Desde o capítulo 23, o rei Davi já tinha organizado para a construção do templo. Depois, o capítulo 24 falava da organização das funções dos levitas. Depois, no capítulo 24, dos sacerdotes. E agora, no capítulo 25, dos cantores. Atenção, dos cantores. Vocês percebem que no capítulo anterior havia 24 classes de sacerdotes que descendiam de Itamar e de Eleazar. 24 classes. As classes, elas eram colocadas na ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Você percebeu no capítulo anterior que estas ordens foram dadas por sorteio. Então, pegaram-se os filhos de Itamar e de Eleazar e foram sorteando-os. Primeiro, segundo, terceiro, até chegar em 24, no 24º. Vocês vão perceber aqui hoje que nós vamos ter também classes de cantores, respectivamente ao número das classes de sacerdotes. Havia então 24 classes de sacerdotes que foram dadas por sorteio e hoje você vai ver que nós temos 24 classes de cantores também. Uma coisa que eu preciso chamar a atenção de você depois até vou comentar, é que o cronista, ele dá uma importância muito grande aos cantores. Na verdade, os cantores, eles têm uma função importante no culto, mas não tão importante quanto o cronista diz aqui. Mas é importante porque os cantores sustentam o louvor e sustentam todo o culto. Tá certo? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ver mais uma parte de um grande feito de Davi. Volto a dizer, Davi organizou o culto ao redor do Deus único e verdadeiro. Por isso é importante definir quem são os levitas, definir quem são os cantores, definir quem são os sacerdotes. Vamos lá? Capítulo 25, vamos ler então. É um capítulo curto, você percebe que esses capítulos têm sido bem curtinhos, né? Vamos lá. Davi e os chefes do exército apartaram para o serviço os filhos de Asaf, de Emã e de Iditum, que profetizavam ao som da harpa, da cítara e dos símbolos. Então são desses três que vão sair os cantores. Eis a lista dos homens encarregados desse serviço. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Natania e Azarelas. Filhos de Asaf, sob a direção de Asaf, que profetizava segundo as ordens do rei. De Iditum, os filhos de Iditum, Godolias, Sari, Jesaías, Asabias, Matatias e Semei. Ao todo 6, sob as ordens de seu pai, Iditum, que profetizava com a cítara para cantar e louvar ao Senhor. De Emã, os filhos de Emã, Bocias, Matanias, Osiel, Subael, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gedeuti, Romentiezer, Gesbacasa, Meilote, Otir e Maziote. Eram todos filhos de Emã, que era vidente do rei para revelar as palavras de Deus e exaltar seu poder. Deus tinha dado a Emã 14 filhos e 3 filhas. Eis, portanto, os que, sob a direção de seus pais, estavam encarregados do canto no templo. Tinham símbolos, cítaras e harpas para o serviço do templo, sob as ordens do rei, sob as ordens de Davi, de Asaf, de Iditum e de Emã. O número deles, juntamente com seus irmãos, exercitados em cantar ao Senhor, todos hábeis em sua arte, atingiu o número de 288. Tiraram pela sorte a ordem de serviço, pequenos e grandes, mestres e discípulos. Vamos lá. A primeira sorte recaiu para Asaf, a José. A segunda, a Godolias, com seus irmãos e filhos.
12. A terceira, a Zacur com seus filhos e irmãos, 12. A quarta, a Izari com seus filhos e irmãos, 12. A quinta, a Natanias com seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, a Bocias com seus filhos e irmãos, 12. A sétima, a Israela com seus filhos e irmãos, 12. A oitava, a Jesaías com seus filhos e irmãos, 12. A nona, a Matanias com seus filhos e irmãos, 12. A décima, Semei com seus filhos e irmãos, 12. A 11ª, a Azareel com seus filhos e irmãos, 12. A 12ª, a Asabias com seus filhos e irmãos, 12. A 13ª, a Subael com seus filhos e irmãos, 12. A 14ª, a Matatias com seus filhos e irmãos, 12. A 15ª, a Jerimot com seus filhos e irmãos, 12. A 16ª, a Ananias com seus filhos e irmãos, 12. A 17ª, a Gesbacasa com seus filhos e irmãos, 12. A 18ª, a Anani com seus filhos e irmãos, 12. A 19ª, Meilote com seus filhos e irmãos, 12. A 20ª, Eliata com seus filhos e irmãos, 12. A 21ª, a Otir com seus filhos e irmãos, 12. A 22ª, a Gedelte com seus filhos e irmãos, 12. A 23ª, a Maziot com seus filhos e irmãos, 12. A 24ª, a Romente Ezer com seus filhos e irmãos, 12. Muito bem. O que nós temos aqui? Nós temos aqui definido os cantores. Muito bem. Quem são os cantores? Os cantores, eles descendem das famílias de Asaf, de Emã e de Iditum. Foi assim que o rei Davi deixou. De Asaf, de Emã e de Iditum virão os cantores. Dos filhos de Asaf, dos filhos de Emã e dos filhos de Iditum. E aí, nós vamos dividir por sorteio 24 classes. Por sorteio, por quê? Porque são classes na ordem, desde o primeiro, segundo, terceiro e tal. A Bíblia diz que o número de cantores na sua arte de cantar e tocar, hábeis na sua arte de cantar, eram 288. Ok? 288. Ora, são 24 classes. 24 classes sorteadas. Em cada classe havia 12 cantores e músicos. 12 que descendiam das famílias de Asaf, de Emã e de Iditum. 12 vezes 24 dá que número? 288. Como a Bíblia diz, são 288 cantores, dividido em 24 classes, e cada classe com 12 cantores. Ok? E aí você organiza isso. É importante lembrar que os cantores, eles têm uma função muito importante na celebração do culto. O louvor é deles, né? O canto é deles. Há um salmo importante na Bíblia que diz: com arte sustentai a louvação. O canto, ele deve ser bem feito, bonito, com instrumentos musicais que possam expressar a beleza do culto. Por isso os cantores são importantes. E é importante lembrar que o cronista aqui dá uma importância muito grande aos cantores, com uma outra função deles aqui, que não se vê em outros lugares, que é a questão do profetismo. Vamos lá. No versículo 1, veja aqui, mais uma vez quero lembrar você. Davi e os chefes dos exércitos separaram para o serviço os filhos de Asaf, Emã e Iditum. Ok? Desses aqui vão sair as 24 classes de cantores, que profetizavam ao som da harpa, da cítara e dos símbolos. Muito bem. O cronista está colocando uma informação a mais aqui. Essa lista de 24 classes dos cantores correspondia, como eu disse para você, às 24 classes de sacerdotes,
que nós já vimos no capítulo anterior. E também as classes dos levitas, que nós vimos no capítulo 23. O cronista dá um lugar de destaque para os cantores, né? Os cantores, claro, eles deixam o culto bonito, ele deixa o louvor a Deus de uma forma esplendorosa. Mas aqui o cronista coloca uma informação que não há em outros lugares. Veja comigo, o cronista aqui diz que eles profetizavam. Ora, profetizar é uma função dos profetas, daqueles que falam em nome de Deus. E aqui eles estão dizendo que os cantores também profetizavam. Talvez seja um pouco do exagero do cronista. O cronista quer dar uma importância muito grande ao cantor, aos cantores, e talvez ele diga que os cantores também profetizavam. Tá bom? Tá certo? Outra coisa aqui, quero lembrar que somente aqui, nesse capítulo, que diz que os cantores profetizavam. Em nenhum outro lugar na Bíblia você vai ver dizer que os cantores profetizavam, porque profetizar é função dos profetas. Ok? Vem cá no versículo 7 comigo, só para você ver uma coisa. O número deles, dos cantores, né? Juntamente com seus irmãos, exercitados em cantar ao Senhor, todos hábeis em sua arte, atingiu o número de 288. Tiraram pela sorte a ordem do serviço, pequenos, grandes, mestres e discípulos. E a ordem que saiu assim, a primeira sorte caiu Asaf, tal. Aí vem dizendo o nome mais o número dos cantores. Em cada nome existia 12 cantores. Em cada classe existiam 12 cantores. Logo, se eram 24 classes de 12 cantores, o número bate correspondente a 288. Ok? Eu queria chamar a atenção para o canto na igreja. Porque desde o Antigo Testamento, os cantores e o canto na liturgia, no culto, é algo muito importante. Primeiro, o canto na igreja não é para ser mais importante do que aquilo que acontece no altar. Por isso, na igreja, canto, instrumento, não é espetáculo. Canto, instrumento, não é você querer aparecer. E muito menos fazer cantoria sensual na igreja. Não se canta de forma sensual na igreja. Porque nós cantamos não na liturgia, nós cantamos a liturgia. Nós não cantamos na celebração, nós cantamos a celebração. Por isso, na Igreja Católica, preste atenção, os cantores e os músicos ficam sempre escondidos no coro atrás, porque eles não são aqueles que devem aparecer. O canto, ele só sustenta a louvação, sustenta o louvor. Na Igreja Católica não há lugar para espetáculos. Não é para ficar no altar, não é para ficar na frente, é para ficar escondido. De tal forma que a minha visão está no altar quando o sacrifício redentor está acontecendo. E atrás de mim, sem que apareça mais do que o sacrifício, sem que apareça mais do que Jesus, o canto é executado para sustentar aquele momento. Eu não vou na igreja para escutar um canto bonito. Eu vou na igreja para celebrar o sacrifício redentor de Jesus. O canto, ele também canta esta celebração, este momento. Eu não vou à igreja para participar de um espetáculo. Eu vou à igreja para ser atingido pela salvação que vem de Deus. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado para que o canto, para que os cantores não sejam maior do que Jesus que está no altar. O canto, ele é muito importante, mas não é mais importante que Jesus Redentor. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleu detribiuda,
Radix Davide.